Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Nós louvamos o Senhor pela palavra rica, irmãos, que o Senhor tem liberado para nós a cada sábado. O Senhor tem dispensado as suas riquezas para nós. O título da mensagem, vamos falar todos nós: parousia. A parousia quer dizer a presença do Senhor. Irmãos, o livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses são duas cartas muito ricas que o Senhor escreveu a uma jovem igreja, na qual ele passou ali no máximo 3 semanas e ela então foi edificada. E porque Paulo teve que sair às pressas de lá por causa de tanta tumulto, tanta perseguição, ele escreveu 2 cartas para encorajar esses novos crentes. Então, essa carta é uma carta escrita para os novos crentes. Nós queríamos aqui apresentar alguns pontos importantes dentro de cada capítulo. Nós queremos aqui pegar algumas pepitas para então a gente entrar no encargo da parousia. Então vamos dar uma olhada no capítulo 1 de 1ª Tessalonicenses, capítulo 1. Senhor Jesus. Irmãos, a palavra-chave desse capítulo 1 é o gerar. Quando o apóstolo Paulo chegou nessa cidade, ele pregou o evangelho. E o evangelho que ele pregou chegou àquelas pessoas de forma tão forte que eles aceitaram o Senhor. E eles tiveram uma mudança radical na vida deles. Paulo falou no poder do Espírito Santo. E aqui nós temos um grande princípio para aqueles que pregam o evangelho. Nós que estamos saindo, nós temos um encargo de estar pregando o evangelho. E a forma como nós devemos pregar o evangelho é no poder do Espírito. Paulo, ele falou com muita convicção. A convicção com que Paulo falou aquelas pessoas impressionou aquelas pessoas. E rapidamente elas se converteram ao Senhor. Irmãos, a palavra, quando ela é recebida como a palavra de Deus, como eles receberam como a palavra de Deus, a mudança é imediata. Paulo, num período de 3 semanas, embora eles estivessem habituados a adorar ídolos, a estar envolvidos durante toda a vida deles com tantas outras coisas, a palavra, quando chegou no coração deles, foi capaz de substituir toda a vaidade da vida pela a expectativa da volta do Senhor. Eles foram gerados. E no momento que eles foram gerados, eles não somente receberam o evangelho, não somente foram salvos, mas eles também deixaram os ídolos. Nós podemos ser salvos, ter recebido a palavra do Senhor, mas ainda continuar amando algumas coisas. A revolução que a palavra ocasionou naquelas pessoas foi tão grande que eles abandonaram imediatamente os ídolos. Eles foram gerados. Irmãos, o encargo que o Senhor tem dado para nós, para nossa região, para a América do Sul, é de gerar pessoas. Todos nós temos que sermos pessoas férteis. Nós temos que assumir o nosso encargo, temos que assumir a responsabilidade de gerar pessoas. Não é normal nenhum cristão ser estéril. Quantos filhos nós temos? Quantas pessoas nós já apresentamos para o Senhor? Quantas pessoas nós já ganhamos, nós temos para apresentar para o Senhor? Irmãos, nós temos que gerar. Nós temos que gerar. E nós vimos que a maneira de gerar é falar no poder do Espírito. Ou seja, cada vez que a palavra vai sendo trabalhada dentro de nós, essa palavra ela chega nas pessoas com poder. Quando nós oramos e falamos, a palavra tem penetração no coração das pessoas. Os testemunhos que os irmãos trazem do campo, nada mais é do que isso. Os irmãos vão para o campo, pregam o evangelho, as pessoas se abrem para a palavra porque você creu, então elas creem também e elas são salvas, elas são geradas. A segunda coisa importante dessa primeira carta, é que nós precisamos cuidar. E aqui Paulo estabeleceu um princípio muito, muito rico. Ele não somente cuidou, não somente gerou, mas ele também cuidou das pessoas. E aqui nós vemos a maneira como ele cuidou. Ele cuidou das pessoas como pai e como mãe. Irmãos, nós temos que ser carinhosos
Na vida da igreja tem que ter uma característica. A característica de estar amando os irmãos. Todos nós aqui precisamos ser cuidados. Não há nenhum de nós aqui que esteja tão cheio, tão completo que não mereça ou não precise ser cuidado. Às vezes, pessoas que estão ao nosso lado, nós temos a convicção de que está tudo bem. Mas quando nós olhamos lá no fundo, nós temos dificuldades na vida das pessoas, bem visíveis. Nós precisamos estar cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas que já foram geradas e cuidando das pessoas que estão já se reunindo conosco. Nós não podemos dispensar um cuidado somente para aqueles que nós estamos ganhando no campo. Nós saímos daqui, vamos lá para as cidades, percorremos tantos quilômetros, isso é maravilhoso. Mas nós temos que lembrar que os irmãos que estão do nosso lado precisam também ser cuidados. Senhor Jesus! Então Paulo, ele se portou como uma mãe. Veja que Paulo não apresentou, a primeira característica não foi pai. Na vida da igreja nós precisamos muito mais de mães. Na vida da igreja precisamos de muito mais de afeto, de carinho, de amor. Então Paulo se apresentou para aquelas pessoas como uma mãe, onde ele de forma carinhosa, aqui fala que ele se afadigou, ele deu o seu máximo por causa dos irmãos. E porque ele deu o seu máximo, a consequência é que eles cresceram em vida. Quando nós geramos e quando nós cuidamos, as pessoas, elas crescem em vida. A outra característica é que nós precisamos também ser pais. Nós temos que ter uma palavra de ajuste. Às vezes nós temos irmãos que estão convivendo conosco, a intimidade vai entrando e às vezes nós percebemos que tal pessoa precisa de uma palavra de orientação, às vezes de exortação, mas o nosso grande afeto, o grande mel que foi gerado no nosso relacionamento nos impede de sermos justos e de darmos uma palavra de ajuste a determinado irmão. E esses irmãos, eles acabam perecendo. Então nós temos que ser mães e ao mesmo tempo pai. Veja, como pai, Paulo ele exortou, admoestou. Mas bem no meio, aqui no versículo 12 do capítulo 2, diz que ele consolou. Ou seja, irmãos, no coração da exortação e da demonstração tem que ter consolo. Senhor Jesus, nós precisamos estar cuidando uns dos outros. A vida da igreja, irmãos, ela é edificada mediante o amor. E as pessoas que estão no campo, elas vão crescer em vida à medida que nós voltamos lá e cuidamos dela, como pai e como mãe. Então, aqui também tem um grande princípio para os pais. Pais mesmos naturais. Nós temos filhos. Como nós cuidamos dos nossos filhos? Nós só geramos nossos filhos, só os conduzimos para a escola, estamos simplesmente preocupados com a educação formal deles, ou nós temos uma outra preocupação. Os nossos filhos precisam amar o Senhor. O nosso cuidado não é de simplesmente graduar nossos filhos, irmãos. Isso aí é rudimentar. Dentro do que o Senhor tem para nós, dentro do que o Senhor tem para a vida da igreja, o nosso destino, a nossa meta, isso é muito básico. Nós temos que ajudar os nossos filhos a amar o Senhor. Se nossos filhos não forem ensinados desde cedo a amar o Senhor, o que eles vão amar? O que vai estar dentro do coração deles? Para onde o coração deles vai ser inclinado? Então nós temos que ajudar nossos filhos a amar o Senhor, não é? Um equilíbrio perfeito dentro de casa, uma mãe acolhedora, uma mãe que demonstra afeto, mas por outro lado um pai muito sóbrio, que exorta, que ademoesta, que consola também. Paulo colocou como característica para o pai consolo, porque geralmente o pai é muito forte. Quando ele fala com o filho, ele treme todo, ele só tem palavra de dureza. Então Paulo falou, eu como pai, além de admoestar e de exortar, eu também consolo. Então, esse tipo de viver, a forma como Paulo conduziu a vida da igreja lá em Tessalônica, mesmo à distância, por meio do Timóteo, mesmo quando ele estava ali durante 3 semanas, é para nós, irmãos, um exemplo maravilhoso de como nós devemos nos conduzir na vida da igreja, como devemos conduzir aqueles que nós ganhamos para Cristo, como devemos nos conduzir aqui mesmo, entre nós, como a igreja em Brasília, e como nós, como pais, devemos cuidar dos nossos filhos. Então, Paulo, no capítulo 3, ele consolida os irmãos. A palavra-chave do capítulo 3 é consolidação. Primeiramente, nós geramos,
Depois nós cuidamos, depois nós consolidamos. Consolidar os irmãos com a palavra. Veja, se você ler o capítulo 3, Paulo tem duas preocupações aqui, com a fé e com o amor deles. Porque a fé e o amor é o nosso termômetro. A fé e o amor é o termômetro de como está a nossa vida espiritual. Se ela está firme, se ela está forte. Nós estamos firmes com relação ao Senhor, com relação à sua volta. Nós estamos amando os irmãos, amando o Senhor. Então, essas duas coisas aqui, a fé, né? A fé inabalável no Senhor e o nosso amor sendo desenvolvido, crescendo, amando o Senhor, amando os irmãos, é um termômetro maravilhoso de como nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Então, irmãos, a consolidação também envolve a nossa profundidade na palavra. Nós recebemos muita palavra do Senhor. Nós estamos sendo consolidados. Mas todos nós precisamos pessoalmente buscar na palavra cada assunto desse desenvolvido aqui. Todos nós, irmãos, precisamos adquirir o hábito de leitura. Nós temos ali um serviço de literatura com tantos livros maravilhosos. Saíram agora um monte de livros. Todos nós devemos colocar na nossa agenda um livro para um mês. Isso aí vai dando consolidação. Você vai ficando mais forte. A sua fé vai sendo desenvolvida. O seu amor também vai crescendo. E quando você for para o campo para cuidar das pessoas, você tem fundamento. Você tem palavra de esperança. Você tem palavra de consolo. Então é importante nós nos preocuparmos com sermos consolidados diante do Senhor. E o capítulo 4 é interessante, porque no capítulo 4 Paulo fala já da parousia. O 2 Tessalonicenses é uma adicional. Paulo dá uma palavra adicional com relação à volta do Senhor. Mas ele já toca um pouco sobre a volta do Senhor no capítulo 4. A partir do versículo 13 até o versículo 18, ele está tratando aqui do assunto relacionado à parousia do Senhor. Mas antes, ele se preocupa com algumas coisas. Ele elogia a igreja. Ele mostra os pontos positivos. Mas não existe igreja perfeita. Talvez nós tenhamos essa impressão de que uma igreja tem que ser perfeita. Então mesmo uma igreja como essa, que foi tão aqui apresentada como um padrão, não somente para Caia, para Macedônia, para todos os confins, né? Paulo apresenta também as deficiências dessa igreja. Havia algumas pessoas que não andavam em santidade. E Paulo tinha a preocupação de fazer com que todas as pessoas que estavam debaixo do seu cuidado fossem arrebatados. Pudesse estar na presença, viver na presença do Senhor. Então, ele trabalha algumas coisas importantes. Nas reuniões, todos nós somos santos. Na nossa vida pessoal, geralmente nós relaxamos. Oh, Senhor Jesus! Precisamos, irmãos, de santidade. Sermos santificados. E Paulo também fala no versículo 9 do amor fraternal. Ou seja, esses são alguns ajustes que Paulo faz a essa igreja. Eles precisavam ser mais santos, desfrutar o Senhor para ter uma esfera de santidade, aonde quer que eles estivessem. Não somente nas reuniões, não somente na presença de Paulo, mas também na casa deles, no trabalho, eles fossem santos. E na vida da igreja eles pudessem amar. O versículo 9 do capítulo 4, Paulo diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Então, o que nós precisamos fazer aqui, irmãos? Qual deve ser a maior virtude nossa enquanto vivemos a vida da igreja? Está amando os irmãos. Não tem necessidade maior entre nós do que estar dispensando amor um para o outro. Não há necessidade maior. Não é exortação, exortar a pessoa, né? Humilhar a pessoa, falar com aspereza com os irmãos. O que nós precisamos é de amor. Quando nós amamos os irmãos, eles se derretem, o coração se abre, e o Senhor entra com a palavra e produz santidade. É alguma coisa muito natural, é algo que acontece com muita simplicidade.
Você pode notar, toda vez que você está ralhando muito duramente o seu filho, o coração dele está fechado. E o temor que desponta é tão grande que ele não consegue perceber a disciplina. Mas quando você chama para um ambiente agradável e se agacha e começa a falar ali na mesma altura, com um tom suportável, eles se abrem, o coração se abre e a disciplina chega até eles. Na vida da igreja é a mesma coisa. O que nós precisamos estar aqui, irmãos, fazendo uns com os outros é amando os irmãos. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Às vezes, irmãos, nós falamos uma palavra e essa palavra espanta. É como querer pegar um passarinho. Se você não fazer uma arapuca e não colocar algum tipo de atrativo ali, o passarinho não vem. Você tem que colocar um arapuca, colocar uma comida boa, aí de repente o passarinho chega, ele cai. Nós temos que, qual é a isca que nós temos para atrair os irmãos? O que nós temos para estar impressionando, para estar ganhando os irmãos? Irmãos, Cristo deve ser essa isca. O desfrute deve ser essa isca. Quando nós agimos assim, os irmãos, eles se abrem e começam também a crescer em vida. Aí, a partir desse momento, Paulo, ele podia falar sobre a parousia. Ele falou sobre os aspectos positivos da igreja, falou sobre o gerar, falou sobre o cuidar, falou da consolidação, falou dos pontos negativos que ele precisava ajustar, e agora ele fala sobre a parousia do Senhor. Só que essa porção da palavra do capítulo 4, que ele fala sobre a parousia, é claro, irmãos, que ele falou num momento muito especial. Quando Paulo pregou o evangelho ali, as pessoas estavam morrendo. Muita perseguição. Então, quando Paulo falou sobre a parousia, ele não falou o assunto de forma completa. Simplesmente ele disse para as pessoas que estavam chorando, que estavam sentidas pelos parentes que estavam partindo. Paulo falou, todos vocês, por que vocês estão chorando? Essas pessoas pelas quais vocês choram, na verdade vão ser arrebatadas primeiro do que nós. E um dia todos nós vamos estar na presença do Senhor. Então o coração deles ficou como? Todo motivado. Isso deu muito mais energia para eles pregarem o evangelho, combaterem a heresia da época, né? Se portarem bem diante da tribulação, porque eles não tinham mais medo de morrer. Porque todos sabiam que iam estar na presença do Senhor. Então, o que Paulo, a palavra de Paulo aqui foi uma palavra genérica. Ele não foi completo quando falou sobre a volta do Senhor aqui, por causa da situação especial, em que ele estava querendo ali, tão somente encorajar os irmãos a prosseguirem, mesmo debaixo de muita tribulação, eles tinham que prosseguir. Irmãos, nós passamos por tribulações, nós passamos por sofrimentos, passamos. Ir para o campo é fácil? Visitar as pessoas é fácil? Não é fácil. Mas Paulo está encorajando todos eles, dizendo o quê? Um dia, tudo isso vai ser trocado, pelo fato de nós estarmos na presença do Senhor. Tudo isso vai ser substituído pela presença do Senhor. Vocês podem ficar tranquilos, vocês podem sair tranquilos, o carro pode quebrar, o pneu pode estourar, as coisas podem acontecer. Vocês não trocam isso com o fato de estarem um dia na presença do Senhor? Então Paulo estava encorajando, vocês podem ficar tranquilos. E eles ficaram cheios de gozo. Todas as vezes, irmãos, que nós sentimos as dificuldades, os sofrimentos, na vida da igreja tem muito sofrimento. Às vezes são irmãos que provocam sofrimentos, que dizem alguma coisa dura para você. O que você tem que fazer? Ir embora? Não se reunir mais? Dizer, eu nunca mais entro ali. Até se lembra daquele hino, né? Amor fraternal, né? Vida da igreja, né? Até que, irmãos, aqui é o melhor lugar para você. A vida da igreja é o melhor lugar. Senhor Jesus. Então, só que entre esse arrebatamento aqui e estar na presença do Senhor, há algo que nós temos que saber, que é exatamente o tribunal de Cristo. Nós temos que colocar um versículo aqui nesse capítulo 4, para dar equilíbrio a essa porção aqui para nós. É apresentar o tribunal de Cristo. Todos nós, irmãos, antes de estarmos para sempre com o Senhor, há um tribunal, pelo qual todos nós temos que passar.
Então, Paulo, enquanto falava sobre essa parousia, as pessoas ficaram tão impressionadas que umas nem quiseram mais trabalhar. Então quer dizer que o senhor está voltando, então nesse caso não vou trabalhar mais. Alunos deixaram de estudar, as irmãs deixaram de cozinhar, e os irmãos deixaram de trabalhar. Então, o que tinha de pessoas ali ficaram impressionados. Irmãos, eu estava vendo essa porção aqui, foi positivo, de certo modo, isso aqui, porque mostra quão sério eles tomaram a palavra do Senhor. Eles viram, puxa, o Senhor está voltando. O que precisava ali era de equilíbrio, mas eles tomaram a palavra com muita firmeza, e viram que o mais importante era se preparar para a volta do Senhor. Só que hoje nós temos uma palavra, né, de equilíbrio, dizendo que o Senhor quer cada um de nós no nosso moinho, cada um de nós desempenhando nossas tarefas. As irmãs que estão dentro de casa devem cuidar do lar, devem cuidar dos filhos, devem cuidar do esposo, devem cuidar da casa. As irmãs que, além de estarem envolvidas com o seu lar, que tem uma tarefa adicional de estar trabalhando dobradamente, Jesus é o Senhor para elas. Jesus é o Senhor. Porque tem que administrar tudo isso. Os irmãos precisam também estar trabalhando, servindo o Senhor, e ao mesmo tempo, irmãos, voltando para o lar, sendo um com o lar, sendo um com a casa, sendo um com a esposa, cuidando dos filhos, sabendo como cada um está na escola. São preocupações que nós temos que ter. Esperar a volta do Senhor não significa renunciar à nossa vida. Pelo contrário, significa que nós temos que nos ajustar ainda mais. Porque são nessas coisas diárias que nós vamos ser medidos. É lá no moinho. O Senhor vai medir cada um. Saber como nós somos como esposo, como esposa, como filho. Então, os jovens devem estudar. As irmãs devem cozinhar. Trabalhar. E os irmãos também devem cozinhar. E trabalhar. Senhor Jesus. Então, Paulo falou e eles tomaram a palavra, mas precisavam de equilíbrio. Nós vamos ser medidos aonde, irmãos? Na nossa vida diária. A santidade que Paulo falou no capítulo 4, ela tem que ser vista aonde? Em cada canto da nossa vida prática. Então, os jovens devem fazer assim, as irmãs, os irmãos, cada um assumindo nossas responsabilidades, levando o lar todo para o Senhor, desenvolvendo os assuntos práticos e ao mesmo tempo está servindo o Senhor. Já pensou? Isso aí é volta do Senhor com parousia, com certeza. Senhor Jesus. Aí, quando Paulo fala aqui no capítulo 5, ele mostra o que nós devemos fazer para estar na presença do Senhor. Ele mostra alguns pontos importantes no capítulo 5. Né? A primeira coisa que ele mostra, nós precisamos andar na luz. Andar na luz. Irmão, se você anda na luz, nós vamos ver o Senhor, porque o Senhor vai vir de noite. Só quem tem lanterna é quem vai ver o Senhor voltando. Só os filhos da luz podem ver o Senhor voltando. O cenário pode estar montado, não é? A gente gosta de olhar para o cenário externo, mas mesmo você olhando para o cenário externo, se você não estiver vivendo no Senhor, na comunhão, invocando o Senhor, desfrutando o Senhor na palavra, você não se prepara intimamente. Externamente você sabe o que vai acontecer, mas falta óleo dentro de você. Falta desfruto dentro de você. Então nós temos que viver como filhos da luz. Como filhos da luz, irmão, nós vamos ver os sinais, o céu se formando, as nuvens. Vai chover, né? Nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar, como também não sabemos quando exatamente vai chover, mas nós sabemos que vai chover. Você olha para o céu, hoje vai chover. Você não sabe se vai ser lá 4 horas, 5 horas, 6 horas, se vai ser 8 horas, mas você sabe que vai chover. Da mesma maneira, irmãos, nós temos que ver todos os sinais, temos que ver o que está acontecendo e dizer, o Senhor está voltando. Por isso temos que andar na luz. Aí, como nós devemos viver, irmãos, para estar guardando o Senhor de forma adequada? Aí Paulo apresenta alguns pontos importantes, bem rapidinho, virou até um hino, né? Um hinozinho. Capítulo 5, versículo 16, ele fala, regozijai-vos sempre, aleluia, em tudo dai graças.
Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, esses pontos aqui, Paulo praticamente apresentou a cartilha para nós. Como devemos nos preparar? Irmãos, em tudo devemos dar graças. É claro que quando a situação vem, quando ela é maior que você, geralmente nós reclamamos. Mas devemos ter como alvo em tudo da graça. Porque é exatamente quando nós damos graça, as pessoas veem. E elas são impressionadas com aquele testemunho. Não tem pregação do evangelho mais eficiente do que você dar graças nas situações adversas, na frente das pessoas. Elas ficam impressionadas. Isso é a pregação do evangelho sem palavras. Só conviver, em tudo dando graças. Porque essa é a vontade de Deus. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, tem um ponto aqui, no versículo 22, no versículo 19. Não apagueis o espírito. Irmão, nós temos o espírito, não temos? A reunião é um lugar onde o Senhor abana o seu espírito. Ele põe um ventilador bem grandão aqui, no espírito de cada um, e todo mundo sai afogueado, né? Sai vibrante. Mas nós precisamos estar exercitando o nosso espírito. Irmãos, a reunião que você tem aqui no sábado, no domingo, a reunião de amanhã, por exemplo, é uma reunião onde você confessa seus pecados, você tem um novo início. Essa reunião ela não tem um fim em si mesma. Nós não podemos imaginar que a reunião nossa são essas duas reuniões, e alguns têm a reunião de quarta e achar que isso aí é capaz de nos sustentar. Não, isso aí é capaz de abanar a brasa, de fazer com que o nosso espírito fique aceso. Mas a manutenção disso é diário. Por isso que o alimento diário é dado para nós, por isso que o inário é dado para nós, é por isso que algumas questões práticas é dada para nós, o grupo familiar, visitar, são coisas que fazem com que o nosso espírito fique aceso. Como que está nosso espírito? Como é que nós estamos durante a semana? Qual o tanto de luz que cada um de nós tem? Nós estamos iluminando alguma coisa? Estamos vivos, estamos vibrantes? Quando vem a adversidade, como é que nós reagimos? Então, nós precisamos estar desfrutando do Senhor. Irmãos, o que nós mais precisamos, algo que deixa o espírito aceso, é você contatar a palavra, invocar o nome do Senhor. São coisas muito simples, o espírito fica aceso. Quem quer ter o espírito aceso, diga amém. Diga Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Rapaz, se a gente falar 10 vezes durante o dia, como nós falamos aqui, é parousia na certa. Oh, Senhor Jesus! Há um versículo aqui, o 22, que eu queria tocar. Ele diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. Irmãos, nós temos que nos preparar para a volta do Senhor, não temos? Então nós temos que nos abster de toda forma de mal. Quando você for ler, quando nós formos ler aqui 2 Tessalonicenses, onde Paulo vai abrir um pouquinho mais, mostrando em que situação vai se dar a volta do Senhor, ele fala sobre o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, irmão, já está atuando entre nós há muito tempo. As características do mistério da iniquidade, porque Deus tem um mistério, Deus também tem uma economia, não tem? Satanás também tem seu mistério e também tem sua economia. A economia dele, o plano dele com relação aos incrédulos é degradar por completo. Basta ver como está o mundo. Basta ver como estão os amigos de trabalho, na faculdade, na nossa escola. Basta ver. Quando você olha, você vê a degradação. Isso aí é o mistério da iniquidade atuando nesse mundo. Com relação aos cristãos, a atuação do inimigo, irmãos, é nos fazer desistir, produzir frieza espiritual, produzir insubmissão no nosso coração. Então veja, essa frieza espiritual, isso aí é terrível. Você não está sentindo mais a presença do Senhor, não tá assim com vontade de ler a palavra, não quer participar das reuniões. Você sabe o que é isso? É o mistério da iniquidade, que já alcançou algumas pessoas e pensam que é simplesmente o livre-arbítrio de ir ou não ir para a reunião. Não tem nada a ver. Você não tem livre-arbítrio nenhum. O inimigo ele já
ele já simplesmente ludibriou você, já conquistou você, já apresentou alguns pontos negativos e você ficou embaralhado e diz assim: não vou mais para a reunião, não vou mais liberar o Espírito. Essa história de invocar o nome do Senhor, nada. Essa história de negar a vida da alma, de ler, não quero ler, irmão. Então esse sentimento, não pense que é um sentimento sadio, ou que é um sentimento que você de forma espontânea gerou. Não tem nada disso. O espírito da iniquidade atua, irmãos. E nós temos que saber que isso está acontecendo nesse mundo. A vida da igreja está sendo afetada. Nós temos que estar com nossos olhos abertos com relação aos incrédulos, ajudá-los a receber o Senhor, para saírem da degradação. Com respeito a cada um de nós, nós temos que buscar o Senhor, crescer em vida e perceber que o inimigo está com uma estratégia violenta, sorrateira, para nos ganhar. E tudo começa com o fato de não querer participar de uma reunião, de não querer invocar o Senhor, de não querer tocar na palavra, de não querer se envolver com a obra do Senhor. São questões tão simples, básicas, mas o inimigo usa e vai minando você pouco a pouco. De repente, você está indiferente. Você não sabe porque você senta na cadeira e quer logo ir embora. Você não sabe porque olha mais para o relógio do que para os versículos que estão solicitados para serem lidos. O mistério da iniquidade atuando. Então, Paulo, ele mostrou, nós temos que nos abster de toda forma de mal. Então, o que o Senhor quer de nós? A nossa santidade. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos com irmãs, tem que ter cuidado. Jovens, varão, varoa, tem que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado, temos que nos guardar. Irmã com irmão, nós temos que cuidar da nossa pessoa. E toda vez que a sua aparência, embora você não esteja ali fazendo nada, mas aquilo ali pode refletir para alguém como algo negativo, nós já estamos pecando, porque nós estamos levando outro irmão a pecar. Então os jovens têm que se cuidar. Quando o jovem tem sentimento por uma irmã, andar num carro, andar por aí, se isolar na noite, talvez você esteja ali para dar um recado, mas a aparência é do mal. Eu li no livro que diz o seguinte: se você não quer comer pêssego, não descasque o pêssego. Cada vez que você está descascando um pêssego, aí alguém diz: não vai comer o pêssego não. Não, eu não vou comer, eu estou só descascando. Aí você descasca. Você descasca tanto que o cheiro do pêssego atrai você. Tudo começa de forma muito simples, irmãos, mas de repente você cai. Nós temos que nos guardar para a volta do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Então, a parousia do Senhor, irmãos, deve ser a nossa meta. 3 coisas, para encerrar. 3 coisas Paulo falou. Ele falou sobre a fé, o amor e falou sobre a esperança. A esperança, que é esse item da estrutura da vida da igreja, a fé, né, para com o Senhor. Nosso amor para com o Senhor e os irmãos. E a nossa esperança para aguardar a volta do Senhor. Então, o irmão Dong tem uma frase, que é uma frase muito, é uma síntese da nossa vida. Cristo é a minha vida. A igreja e a volta do Senhor é a nossa meta. Olha aqui, ó, Cristo é o que, irmãos? A minha vida. O que é a vida da igreja? É a nossa vida, né? Cristo é minha vida. Quer mais? A igreja é meu viver e a volta do Senhor é a nossa meta. Aí, quando o Senhor voltar, nós vamos estar com Ele, vamos ser arrebatados. Então, a parousia do Senhor, irmãos, nós devemos lembrar de que para nós estarmos com Cristo, desfrutando da sua presença, antes disso acontecer, o Senhor vai armar o seu tribunal nos ares, não é? Ele vai armar seu tribunal nos ares. A parousia do Senhor começa desde quando o filho varão é arrebatado, lá para o trono de Deus, e desce nos ares, junto com Cristo, ele estabelece o tribunal e se manifesta fisicamente na terra. Aí a presença física do Senhor é manifesta totalmente. Então, quantos vão ser arrebatados como filho varão? Quantos aqui, lá nos ares, né?
os vivos, os mortos e os vivos vão ser arrebatados para o trono. Você não quer ser? É a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. Se o Senhor nos levar antes disso, nós vamos ser o filho varão. Mas se o Senhor não nos levar e estivermos aqui, nós vamos ser as primícias. Vamos lá para o trono de Deus, depois vamos para os ares e o Senhor vai julgar todos os cristãos. Aí, junto com Cristo, vamos descer para a terra. E ali o Senhor desenvolve tantos outros itens e manifesta o seu reino poderoso, completo ali. A presença física de Cristo sendo manifesta para todo mundo e o reino dele sendo estabelecido. Nós devemos desejar isso. Oh, Senhor Jesus! Então, a parousia deve ser a nossa meta. Quem vai estar desfrutando da presença do Senhor naquele dia, por 1000 anos, e depois por toda a eternidade, são os que hoje, durante as suas 24 horas, e durante o pouco de tempo que o Senhor deu para nós, estão desfrutando de Cristo. Hoje nós estamos ensaiando. Quem gostar de desfrutar do Senhor hoje, vai ter como prêmio o desfrute completo com Ele por 1000 anos. Então, a coisa mais fácil é saber se nós vamos ser arrebatados como filho varão ou como primícia, e se vamos desfrutar do Senhor na sua presença eterna, para saber quanto tempo nós estamos na presença dele. É simples. Não tem como se eu vou ser vencedor. É simples. Você desfruta da presença do Senhor hoje. Se você desfrutar, você já é um vencedor. Irmãos, vencedor não é um produto da volta do Senhor. Vencedor é alguma coisa que já está acontecendo todos os dias. Quem tiver levantado hoje e desfrutou do Senhor hoje, pecou? Um vencedor é alguém que não peca? Não, é alguém que peca e não se arrepende. Se ele pecou e se arrepende, aplica o sangue, desfruta de Cristo, ele já é um vencedor. Oh, Senhor Jesus! Então essa é a parousia. Jesus, o Senhor. Amém.